Olá, irmãos. Olá, graça e paz. Bom dia para todos vocês aí. Muito bom poder estar aqui, nessa oportunidade que o Senhor nos concede para mais uma leitura da palavra, mais uma meditação, para a gente começar bem o dia de hoje, Começar bem essa quarta-feira. E a leitura de hoje está em Mateus capítulo 13, do versículo 3 ao versículo 9, que diz assim, Falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu entre pedregais, onde não havia terra bastante, e logo cresceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60, outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse texto da palavra de Deus é muito conhecido, que é a parábola do semeador, Jesus morava próximo ao lago de Genezaré, ou o mar da Galileia. Então, em um determinado momento do dia, ele saiu e tinha uma multidão, várias pessoas. Ele começou então a falar várias parábolas para essas pessoas. E uma das parábolas que ele falou foi exatamente essa aqui, a parábola do semeador. Ali, no meio daquela multidão de pessoas, havia gente de todo tipo. Havia várias intenções, vários corações, havia várias pessoas, havia vários pensamentos, Como esse texto foi lido lá na igreja domingo à noite, foi o texto que nós pregamos domingo à noite na igreja, com outra pegada, com outro direcionamento. Aqui, especificamente, nós vamos ver o seguinte: tinha várias pessoas ali, tinha pessoas ali que estavam só como curiosos, que queriam ouvir o que ele tinha para falar, tinha gente que queria testá-lo para saber se o que ele estava ensinando não era heresia, tinha gente querendo cura, tinha gente querendo outro tipo de sinal, mas tinha também pessoas do coração humilde que estavam recebendo. Então Jesus apresenta aqui 4 tipos de coração, 4 tipos de pessoa, A pessoa distraída, a pessoa endurecida, a pessoa ambiciosa, mas também a pessoa atenta, a pessoa humilde, A semente que caiu à beira do caminho, ou à beira do sulco, Porque para plantar, o semeador tinha que fazer um rasgo na terra e jogar a semente dentro, depois cobrir, E passava uma vara, ou então o pé mesmo, e cobria a semente. Então ele mantinha a semente protegida ali. Mas algumas sementes caíam na beirada do caminho. Essa semente na beirada do caminho é a pessoa que às vezes recebe o evangelho, mas deixa o evangelho à parte. Ele gosta do evangelho. Ele acolhe o evangelho só numa parte da sua mente, só na mente, não no coração. Ele não acolhe o evangelho para viver o evangelho. Ele só acolhe o evangelho, só recebe, acha bonita a história de Jesus, acha bonito o evangelho, mas não faz mais nada com isso, O pedregal, as pedras onde a palavra caiu, onde a semente caiu, pode ser simbolizada por um coração endurecido. A vida, às vezes, endurece o coração das pessoas, Circunstâncias da vida, algumas perdas, algumas decepções amorosas, decepções do trabalho, decepções com Deus, algumas coisas, algumas perdas financeiras, perdas de ente querido. Tem coisas que endurecem o coração de pessoas, Nesse período pós-pandemia, ainda tendo pessoas que perderam entes queridos durante a pandemia e que não querem saber de Deus, Endureceu o coração com relação ao evangelho, endureceu o coração com relação à igreja, com relação a Deus. Então, muitas vezes o coração da pessoa está petrificado e o evangelho não consegue penetrar nesse coração, A mensagem de domingo à noite, inclusive, o tema da mensagem era: a semente precisa entrar. Ela precisa entrar no coração, mas em alguns corações ela não consegue entrar, Também tem aquele que caiu entre os espinhos, Aquela semente que caiu entre os espinhos. Esse aí é simbolizado, ou simboliza as pessoas que têm outros valores e preferem esses outros valores do que o evangelho, Então tinha esse tipo de gente lá. Tinha gente que deixava o evangelho fora da vida, não no caminho certo. Tinha gente que deixava o evangelho não penetrar porque tinha o coração endurecido para o evangelho. Tinha gente que permitia que outros valores crescessem no seu coração, na sua mente, e sufocassem esse evangelho. Mas havia também um quarto coração, um quarto tipo de pessoa, que é a pessoa do coração humilde, a pessoa do coração aberto,
né? A gente lê em Mateus, capítulo 5, versículo 3, que a primeira bem-aventurança é exatamente direcionado, vai falar acerca dos humildes. Fala assim, bem-aventurado os humildes, ou bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, né? Não é que Deus faça preferência por algumas pessoas. Não, é que quando a pessoa já tem o coração quebrantado, o coração amolecido, o coração aberto para o evangelho, então Deus convida essa pessoa. A Bíblia diz que com o coração, com a pessoa contrita, com a pessoa humilde, uma oração sincera, um coração aberto, um coração sincero, Deus não rejeita, Deus habita com os humildes. O Salmo 51 vai falar sobre isso, né? Deus habita com os humildes. Então tinha esse tipo de pessoa ali, né? E esse tipo de pessoa humilde, essa pessoa que se humilha diante de Deus, essa pessoa que reconhece a grandeza de Deus, essa pessoa cresce, né? Cresce a 100, a 60, a 30, como o texto diz aqui. Ou seja, a semente produz muito mais do que é capaz de produzir naturalmente, porque ela já encontra uma terra preparada para fazê-la germinar poderosamente, né? É por isso que a Bíblia diz que Deus é suficientemente grande e capaz de nos dar muito mais do que nós pensamos ou pedimos. Pensa na sua vida, eu quero fazer um exercício contigo aqui agora. Pensa na sua vida aí. Você era uma pessoa humilde, pobre, sem perspectiva de futuro, sem perspectiva de vida. Mas aí você conheceu o evangelho genuíno, o evangelho entrou no seu coração, o evangelho foi transformando a sua vida, o evangelho te deu uma família, alguém que você possa chamar de família, pessoas que te apoiam, pessoas que te sustentam em oração, que são seus amigos, que querem ver o seu bem, que estão na mesma caminhada que você, e a sua vida foi crescendo, você foi crescendo profissionalmente, você foi crescendo academicamente, você foi ficando uma pessoa com a vida bem sólida, bem abençoada, cresceu. Que tamanho que está o evangelho ainda no seu coração? Porque às vezes a nossa vida cresce e o evangelho diminui dentro da gente, diminui a nossa humildade, né? E é importante a gente fazer o exercício de manter o evangelho vivo dentro dos nossos corações. É importante a gente fazer o exercício de manter a humildade, né? Eu sempre olhar para trás e falar assim, olha, eu cheguei até aqui porque Deus me sustentou. Eu falei já em outros momentos que eu conheço um médico, ele é bastante rico, tem muitos imóveis aqui na cidade, e ele de vez em quando já se pegou chorando, olhando para todo o patrimônio dele e falando assim, Deus foi muito bom para comigo. Deus foi muito bom, Deus tem sido muito bom para comigo. E esse é um coração humilde, esse é um coração da pessoa que reconhece realmente o favor de Deus. É a pessoa que permitiu que o evangelho entrasse dentro do sulco, não ficasse lá de fora, não caísse nas pedras, nem ficasse entre espinhos, mas dentro do sulco. A semente lá dentro daquele suco, daquele rasgo na terra, protegida pela terra para ela germinar. Ela está só germinando, e vai germinar cada vez mais, né? Então, é importante a gente manter assim. E é interessante a gente pensar também que Deus faz tanta preferência pelo humilde, que para abençoar uma vida, muitas vezes ele tem que humilhar essa vida primeiro. Lá em Deuteronômio 8, versículos 2 e 3, Deus vai falar assim, olha, eu fiz você passar necessidade, eu fiz você passar fome, eu fiz você passar apertos no meio do deserto, eu fiz você sofrer para você saber que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu te humilhei para que você soubesse que você depende de mim. Então, que nós não precisemos passar por uma situação desagradável com Deus, para o nosso coração se humilhar, mas que possamos ter realmente essa grandeza de alma, né? Essa grandeza de espírito, de permitir que o rasgo que Deus fez no nosso coração pode realmente receber a semente. E ela vai germinar lá dentro, né? Quais são os frutos que essa semente dá? À noite, na igreja, nós vamos pregar sobre a questão do semeador, né? E o fruto da semente. O fruto da semente, o semeador é o Espírito Santo no texto, que está sempre semeando, todo dia ele está semeando. O tema da nossa live aqui, inclusive, é esse: o semeador está semeando. Então, o Espírito Santo está todo dia lançando o evangelho no seu coração. Todo dia lançando o evangelho no seu coração. Onde você está colocando esse evangelho? No cantinho, para as aves comerem, né? Para as preocupações da vida comerem. Onde você está colocando esse evangelho? No meio das pedras? Talvez o seu passado foi duro, foi difícil, Deus já te perdoou, Deus já está te transformando, Deus está querendo amolecer seu coração, mas você não deixa, o evangelho não consegue entrar, o Espírito Santo jogando o evangelho no seu coração para tentar amolecer isso, mas não consegue. Onde você está colocando esse evangelho que você recebe todo dia? No meio dos espinhos, no meio dos outros cuidados da vida, nas preocupações dessa vida?
essa vida tão pequena que vai passar daqui a pouco? Ou você está alojando esse evangelho no seu coração, como diz o Salmo 119, né? Escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, o Espírito Santo está semeando aí no seu coração agora. Faz essa viagem que eu te falei, dá uma olhadinha aí, pensa na sua vida 5, 10, 15, 20 anos atrás, como você era, como você está hoje, como que Deus vem produzir, como que Deus vem trabalhando na sua vida, o pouquinho de evangelho que a gente às vezes deixa entrar dentro da gente, o quanto ele já conseguiu transformar, né? Então, continua deixando ele transformar cada vez mais. Eu preciso continuar deixando ele transformar cada vez mais a minha vida, né? É verdade que muitas vezes algumas coisas que aconteceram feriram profundamente a nossa vida. Mas a terra precisa ser ferida, fendida, cortada para o evangelho ser plantado lá dentro, né? Para a semente ser plantada lá dentro. Então, muitas vezes Deus tem que abrir meu coração para colocar o evangelho lá dentro. Isso vai doer um pouquinho, mas o fruto que vai dar depois nem se compara à dor desse primeiro momento, né? Vamos pegar um exemplo aqui prático para a gente terminar. Não haveria glorificação sem o Calvário. Primeiro Jesus teve que chorar amargamente, suar gotas de sangue, pedir passa de mim esse cálice, sofrer naquela cruz, para então acontecer a glorificação. Às vezes, para que coisas grandes de Deus aconteçam na nossa vida, ele vai ter que dar uma murchada na gente, uma esvaziada na gente, para o nosso coração se tornar humilde, uma terra preparada para receber o evangelho, né? Em tudo dai graças, agradeça a Deus, porque ele está preparando a terra do seu coração para te abençoar muito mais daqui a pouco, tá bom? Logo mais à noite a gente continua essa mensagem na igreja, se Deus se permitir, se ele não mudar, porque ele é o Senhor da obra, mas pretendemos continuar essa mensagem, porque ela tem muita profundidade, tem muita coisa a nos ensinar. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia, e porque o Senhor nos ama tanto, mas tanto, que enviou o teu Espírito Santo para ir pastoreando a nossa vida todo dia com o evangelho. Ajuda-nos, ó Deus, a permitir que esse evangelho encontre um alojamento dentro dos nossos corações, porque a gente sabe perfeitamente que isso é capaz de transformar a nossa vida por completo. A palavra diz que o evangelho é o poder de Deus para transformação, para salvação de todo aquele que crê. Em nome de Jesus nós pedimos assim. Amém. Que você tenha uma quarta-feira abençoada na presença do Senhor, tá? Leandro, José Antônio, meu sogro, a Jusilane, a Flávia e todos, a irmã Marinelva, que está sempre aí conosco. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá?